E aí pessoal, bom dia. Vamos falar de charge, cartoon e tirinha. Esses gêneros têm sido constantes no nosso PET. Por isso resolvi falar deles, pois estamos falando tanto de gênero textual quanto de prática de leitura. A prática de leitura exige o conhecimento prévio do gênero. Então vamos fazer essa diferença, até porque esses três gêneros são bem semelhantes e acabam trazendo alguma confusão para a gente, né? Então vamos lá. Vamos falar primeiro aí das características que eles têm iguais. Todos eles são gêneros trazidos em jornais e revistas. Também aparecem muito na internet, né? Com esse advento da internet, eles são presença constante. Mas, a princípio, gêneros de jornal e revista. Ambos usam linguagem mista, né? Todos esses exemplos que eu trouxe, vocês percebem que há o uso de imagens e de palavras para a construção do sentido. Claro que pode acontecer também algum exemplo com linguagem apenas verbal. Mas os exemplos que eu trouxe aqui, vocês vão perceber que todos eles têm linguagem mista. E essa questão da linguagem, se ela vai ser verbal, não verbal ou mista, vocês vão perceber à medida que forem lendo, né? Agora vamos falar um pouquinho de cada um. O cartoon, geralmente, ele acontece em apenas um quadro. Ele é cômico, pode usar linguagem mista, como eu disse, e irônico e satírico. E uma característica que é bem importante dele é que ele é atemporal. O que significa ser atemporal? Atemporal é que em qualquer momento você pode ler um cartoon que você conseguirá, né, ali entendê-lo, vai entender o que ele critica, vai entender qual é a sátira, vai entender o humor, entenderam? Por exemplo, esse aqui, o rapaz está sentado no mundo e falando que ainda bem que as coisas do mundo estão andando por outro lado, né? Ou seja, eu não faço parte desse caos. Porém, o mundo é uma bomba e ele está do lado contrário ao pavio, porém, quando esse pavio chegar, né, ao fim, ela irá explodir e ele irá junto. Inclusive na TV dele vocês vão conseguir perceber daí a imagem que ele vê do pavio pegando fogo. É muito interessante isso. A charge, ela também faz críticas, porém o mais importante que a gente tem que entender é que a charge, ela não é atemporal. Para entender uma charge você precisa estar inserido no contexto que essa charge foi produzida. Por exemplo, se você digitar no Google agora charge, você vai perceber que as primeiras a aparecer estão ligadas ao nosso momento agora. Coronavírus e todo esse contexto político que o país tem vivido. Entenderam? E a tirinha, ela se assemelha muito à charge. Ela também, em alguns momentos, faz críticas sociais. Porém, ela é atemporal, assim como o cartoon. A tirinha você vai conseguir entendê-la em qualquer momento. Você não precisa de um contexto para entendê-la. Então, a diferença maior entre eles está aí. E a tirinha nem sempre também ela tem esse fundo político, né? Por exemplo, essa que eu trouxe do Chico Bento, ela não tem nenhum fundo político, nenhum contexto assim, de crítica social inserido. Então, gente, é isso. Essas são as diferenças e as semelhanças também que eu queria trazer para vocês, para que vocês consigam entender os exercícios também, entender melhor essa questão de gênero, sobretudo o que é cada um desses três. Sobre a tirinha, gente, mas aí a história em quadrinho. A tirinha geralmente ela é de 2, 3 quadrinhos. Se a tirinha for muito maior do que isso, ela já se torna uma história em quadrinho, né? E outra coisa importante sobre a tirinha é que a linguagem verbal nela faz com que traz essa sequência lógica dos fatos, né? Por exemplo, se vocês lerem essa que eu trouxe, vocês vão perceber que a linguagem verbal faz com que ela tenha um sentido lógico, um encadeamento lógico, né? Então vamos lá, acho que é isso, fico aqui, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida me chamem aqui ou no YouTube mesmo, ou para quem é meu aluno, WhatsApp ou no grupo da sala, beleza? Abraço, até mais.